Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Ela não é tipo uma prisão, ela é um estilo de vida. Assim como o princípio divino também é, né? Tipo, o princípio divino não é só uma prisão livro ali. preto que te dá sono. Preto, exatamente. É um estilo de vida que a gente tem que viver, entende? É a carta do amor de Deus. E Deus esperou por mais de 6.000 anos para que a gente chegasse, para que a gente estivesse vivendo isso, vivendo a pureza dos verdadeiros pais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Vida Sem Sombras. Eu sou a Luana Rang Cipriani, staff do Rainum Português, e vou acompanhar vocês nessa jornada. Bom, nós hoje temos uma convidada muito especial. Ela é uma das educadoras do Hyojeong, né? A nossa Chinhezinha, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público ouvinte, tanto no Spotify quanto no YouTube. Olá, pessoal. Meu nome é Xinhê. Eu tenho 23 anos e sou educadora do Rio de Janeiro, né? Da América Latina agora. E, bom, não tenho muito segredo sobre mim, né? Tô me preparando para ir para a bênção, né? Tudo mais, né? Seja o que Deus quiser. E como eu conheci o Rainum foi realmente através. Antes eu já escutava o Rainum, né? E tudo, mas eu sempre tive curiosidade de saber sobre o Rainum, sobre o que ensinava, sobre o que estava sendo aplicado, né? Por que às vezes escutava uma coisa aqui e outra ali do Rainum, né? Tipo, qual seria a importância mesmo do Rainum? E através dessa curiosidade, né, houve uma oportunidade e eu falei, vamos, né? O que esse pessoal tanto fala? O que esse pessoal fala, né? Ainda mais foi a irmã da Luana, né? A Tchumá. Ela virou pra mim e falou assim: olha, vamos ali no seminário do Rainum, ali, do nada. E eu falei: vamos, né? Aqueles amigos que influenciam para o bem. Muito importante. Aí eu falei: não tem essa oportunidade, né? Vamos pra cima, né? A oportunidade não se perde, né? Mas gostei bastante, né, de estar participando lá do tour, né, de conhecer também, escutar um pouco mais sobre o que era o Rainum em si, né, então ver que, tipo, não é só questão de amor puro, né, que a gente tem que ter uma prática, óbvio, né, uma visão mais prática do que é viver o amor puro centrada, né, nos pais celestiais, né, que não é aquela coisa só de só amor puro, absoluto, assim, né? Mas que o absoluto, ele é uma coisa que a gente dá para alinhar com a nossa vida diária, né? Então, acho que foi isso. Sai daquele mundo das fantasias, né? Isso, mas me atraiu, assim, no Rainum, assim. Eu falei, que legal. Muito bom, muito bom. Seria isso. Nossa, a gente fica muito feliz, porque você também foi uma das staffs que ajudou em tudo no evento, né, dos 10 anos do Rainum, foi um tour mundial. A gente fica feliz, inclusive, dia 30 foi o lançamento do vídeo desse tour mundial, então se vocês não assistiram ainda, assistam o vídeo no YouTube. Bom, a Xinhê, ela participou conosco no tour. Claro que como ela foi staff, não conseguiu participar tanto, mas acredito que você teve um contato em alguns momentos, até mesmo com os tios fundadores, com o core staff, né, com o Andrew, com o Sammy. E como foi, assim, essa experiência de estar com eles, entrar em contato com eles, conversar com eles e também para a sua vida e para a vida desses jovens que você está educando também? Tive poucas oportunidades, claro, de estar conversando com eles e tudo, né? Mas as oportunidades que eu tive foram muito boas, né? Principalmente para conversar com os fundadores, né? Então, tem uma visão de querer realmente apoiar os jovens, né? Mostrar, tipo, o caminho, aquilo que os verdadeiros pais, né? Os pais celestiais falam, né? Que é realmente a gente buscar salvar a humanidade, né? Então, a gente não pode deixar ninguém para trás.
temos que salvar todo mundo. Então, mesmo que tenha algumas dificuldades, passa por alguma situação, né? Passa por algum problema, né? Então, o coração de querer realmente apoiar e salvar essas pessoas, ajudar eles, né? A seguir um caminho melhor, é a melhor coisa, né? Então, para mim, esse foi um ponto central, né? Que a gente tem que saber canalizar bem as nossas energias para a gente direcionar para o melhor caminho, né? Sem estar centralizado esse caminho, né? E a gente também ter uma visão melhor de qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é o rumo que eu tenho que seguir em relação a isso, né? Será que este está certo, né? Qual é a atitude que eu vou tomar em relação a isso, né? Então, acho que esse é o sentimento que eu tive, assim, quando eu estava lá, quando eu conversei, né? Quando eu presenciei aquilo, né? E ver que também, tipo, não é só uma coisa de, olha, a gente tá aqui para talvez ser contra isso ou ser contra aquilo, né? Não, tá junto com o coração de querer um apoiar o outro para estar seguindo a tradição dos verdadeiros pais da melhor forma, né? Então, esse foi um ponto assim que me marcou bastante sobre isso, né? Que eu achei que seria muito importante, né? Foi bem importante assim para mim. Foi bem interessante. Nossa, você falando realmente faz muito sentido, né? Esse coração de todo mundo querer somar, né? Quando eu olho para as pessoas na nossa volta, os membros de vários lugares, a gente sente que é uma grande família porque nós temos meio que um propósito comum. Apesar de estar em áreas diferentes, aspectos diferentes de trabalhos na sociedade, todos nós temos esse coração de querer levar a uma vida, né, de luz para essas pessoas, o amor dos verdadeiros pais, essa educação do sexo absoluto, do amor absoluto, da pureza, né, dos jovens. E essa é uma bandeira que os verdadeiros pais defenderam, proclamaram, e que se nós, né, as famílias abençoadas, os jovens, não continuar declarando, ela simplesmente vai ir para o esquecimento, né? Então, Exatamente. você, como educadora, realmente é alguém muito importante por estar inspirando esses jovens a seguir esse caminho de pureza, principalmente porque é um curso para jovens solteiros. Muitos aqui que estão ouvindo o podcast não sabem muito sobre o Ryojoran. Se você puder falar um pouco para a gente sobre o seu trabalho, sobre a proposta do Ryojoran também. Sim, então, o Rio de Janeiro, esse curso, né, de 2 anos, né, que logo após o ensino médio os jovens vêm, justamente para estar fortalecendo a sua fé, conhecendo mais a fé também, né, tá entendendo mais sobre o coração dos verdadeiros pais, né, o porquê que a gente tem que cursar uma vida de fé, né, trilhar esse caminho de vida de fé, né, e como a gente pode lidar às vezes com a nossa vida diária, o que a gente tem que fazer, como enfrentar as nossas dificuldades, né? Entender também mais sobre quem nós somos verdadeiramente, né? Tipo, por que que eu tenho que fazer parte disso? Porque eu sou parte disso, né? Então, esse é um caminho do Rio de Janeiro, né? Que realmente a gente está aqui juntos para estar crescendo, desenvolvendo a fé, entendendo sobre o curso dos verdadeiros pais, né? E também saber que, tipo, todos temos dificuldades, mas juntos a gente pode superar as dificuldades. Você vai passar por dificuldade, você vai sair, porque é aquele momento em que a gente vai desprender dos nossos pais, teoricamente, para viver literalmente a nossa própria vida de fé, né? Então, individual, né, digamos, né? Poxa, porque os nossos pais não vai estar ali para motivar a gente 24 horas, falar o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, por que que a gente tem que fazer aquilo, né? Então, a gente vai estar ali porque a gente realmente vai ter que seguir com o nosso tipo de coração, né? E ver, tipo, não, eu aguento isso, eu não aguento aquilo, por que que eu tenho que passar por isso, né? Será que eu realmente sou uma pessoa que vou conseguir passar por esse tipo de situação, né? Então, mas a gente conversando, educando, né, trazendo com que os jovens entendam esse ponto, esse foco central de que a gente tem que desenvolver a nossa fé, seguir a nossa fé por nós mesmos e não pelos outros, né? Desenvolver esse coração pelos pais celestiais, né, é um ponto muito importante. E saber que, tipo, como eu posso aplicar a minha pureza na minha vida diária, como eu posso aplicar a palavra dos verdadeiros pais na minha vida diária, eu posso ser
uma pessoa melhor para a sociedade, eu posso desenvolver o meu coração, eu posso desenvolver meu período de oração, minhas orações, o que eu posso fazer, né? Então, esse é o curso do Rio de Oran, né? São 2 anos bem intensos, bem, às vezes, né, que a gente fica se perguntando por que eu tô aqui. Enfrentamos muitas dificuldades, mas mesmo assim, de enfrentar essas dificuldades e estar disposto a lutar, a guiar, tipo, seguir tudo isso, é muito gratificante. E no final, né, você sair para a vida para sair para a vida, né, lá fora, digamos assim, que você vai entender e você vai ver, nossa, eu adquiri isso, né? Então eu vou aplicar isso na minha vida, né? Isso vai fazer bom, me fazer bem, né? E outras coisas é tipo, não, eu tenho isso, eu tenho certeza absoluta de quem eu sou, então eu não preciso fazer outras coisas que as outras pessoas acham que é bom, porque eu tenho certeza absoluta de quem eu sou, né? Então, desenvolver essa certeza, esse coração de tipo, nossa, agora absolutamente eu posso seguir os verdadeiros pais sem que alguém me pressione sobre isso, né? Coisa assim, né? Então, ter esse tipo de desenvolvimento, né? E dentro do Rio de Oran, é essa oportunidade, né, que os jovens têm de estar desenvolvendo isso. Também ficar, digamos, um pouco imerso nisso, porque acaba ficando 24 horas, né? E daí você tem essa experiência de ficar imerso nesse tipo de situação, mas ao mesmo tempo de desenvolver. Lá fora eu não preciso ficar o tempo inteiro só imerso, né? Eu vou viver minha vida centralizada em Deus, nos verdadeiros pais, mas da forma correta, que eu sei que isso vai fazer com que eu traga benefícios para o meu ser espiritual, benefícios para a minha vida também, né? Então, é um conjunto, né? Um combo, digamos assim, né? De coisas boas. Tive muita nostalgia, nossa. Agora eu acho que tá entrando a 15ª, 16ª turma, né? 16ª turma, ano que 16ª? vem. Isso. Isso. É o pessoal que, assim, que não conseguiu fazer, assim, a atualização, antiga full time. Então, eu sou da 6ª turma, né? Como continuo contando os números, então a gente é tudo do mesmo bonde, mas aí deu upgrade de nome coreano, né? Aí, no caso, foi muito legal, assim, você compartilhar, porque realmente é como se fosse uma estufa onde não tem os pais, né? Você sai da asa dos seus pais, mas que você também é jogado de um precipício para você também aprender a voar, né? E então, eu acredito que foi muito bom para mim também. Na minha turma, a gente fez 3 anos. E foi uma oferta, na verdade, do 3º ano, porque a Verdura Mãe ia vir para o Brasil. Então, vocês jovens, né? A gente convida vocês também a estarem. Se você está interessado em conhecer esse curso, fala com a Xinhê, depois a gente compartilha o contato dela. E também existem muitos assuntos, né, englobados na educação dos jovens. Um deles é a questão que o Rainun aborda, né, que é esse espaço para você trabalhar a educação da sexualidade. Uma das coisas que mais me inspirou muito no Rainun foi a conexão do amor puro e a sexualidade celestial, né? Que é o centro do universo, como diz o nome, né, em inglês, e em português o nome do nosso livro é A Raiz do Universo. Então, o centro da criação de Deus é a união dos órgãos sexuais masculino e feminino, mas também a preparação para esse amadurecimento, né, tanto espiritual na sua vida de fé, quanto físico também, né? Tem essa questão de você entender para que serve a sexualidade. Então, muitos utilizam a pureza como um troféu, né? A gente entende, né, que eu mesmo me peguei muitas vezes assim, e é tipo assim, eu vou. Aqui tá minha pureza. Você fala isso, tá minha pureza. Aí eu guardo ele, eu coloco ele no meu guarda-roupa e deixo lá e faço outras coisas, mas na verdade tudo está conectado, né? O reino dos céus começa no meio de nós, né? E é a raiz da nossa existência, da nossa fé, do nosso amor, da vida, da linhagem. E esse é um dos pontos muito importantes, assim, para a educação dos jovens. Então, eu convidei a Xinhê para ter uma experiência no Core 1 e 2. Não foi nem só um, assim,
Foram quantas semanas? Tipo assim, eu acho que combo tudo. foi o combo completo, brincadeira. Foi o Whopper, o maior do BK, assim. Aí eu queria que você compartilhasse com a gente, né, como foi essa experiência, porque você lidera jovens, né, com 23 anos, mas com muita experiência desde cedo, fazia o Carp Kids na sede, tipo, férias, mandava lá pra sede, daí eu tinha que inventar uma programação de limpar a sede. Aí dava guia interno, daí depois eu souber o que eu faço com as crianças. Não, mãe, limpa de novo. Leitura do princípio divino. Divino. E ver que você é da primeira turma também do Hyojong Academy e tá se dedicando assim na Providência é muito lindo e inspira muitos jovens, né? Porque muitas vezes a gente sente que a gente não tem espaço para servir, né? E agora estão criando muitos ambientes para que os jovens possam servir. Então, qual foi a sua experiência e como você acredita que essa experiência sua com o COR pode contribuir também na educação dos jovens e para a sua experiência pessoal também? Muita coisa, né? Então, nossa, primeiro que, como eu falei, né, eu não tinha muito uma experiência de o que era o Hainun ao fundo, né? Então, quando eu entrei no curso, é aquela coisa, Luana, sobe, vai, passa, passa aí, é bom. Falei, vou participar, não tenho nada a perder. O que é bom e positivo a gente agrega, né? O que não for, a gente releva, né? Eu levo isso pra vida. Tudo que aquilo que é positivo pra mim, eu coloco no coração, guardo, né? O que não for também. Mas o Hainun começou a me dar uma outra perspectiva de vida e olhar sobre pureza, porque, assim, claro, né, sendo educadora de jovens, vendo que jovens passam muitos problemas, têm muitas dificuldades, eu sempre me perguntei, né, tipo, o que eu tenho que fazer para poder apoiar e ajudar os jovens que passam por esse tipo de dificuldade? Porque, assim, na minha casa, minha mãe, ela sempre foi muito aberta. Graças a Deus eu tive uma mãe, uns pais que sempre foram bem abertos. Sem Eles filtros. sempre tiveram a disposição para tipo, falar e discutir sobre as dificuldades que estava sentindo ou passando. Então, tipo, minha mãe, ela sempre falava para mim uma frase, né? O hormônio não respeita Jesus. E eu nunca entendia isso, né? Ela falava assim, ó, quando você chegar na adolescência, você vai entender que o hormônio, ele não respeita Jesus. E eu, não tá falando aí? O que você tá falando? Eu não entendo, né? Mas realmente, tipo, porque nós somos peles, né? Nós somos pele, né? Nós sentimos. Então, às vezes, a gente tem aquele conceito de que pureza não pode olhar, não pode isso, não pode aquilo. Meu Deus, a gente tem que ser criado dentro de uma bolha, né? E, na verdade, a pureza é você criar, cultivar dentro de você aquele coração de pureza, aquele pensamento de pureza, aquela visão de pureza, para você também, quando você receber a bênção lá no futuro, você continuar cultivando essa pureza, só que a nível de marido e esposa, né? Então, às vezes os jovens, eles passam por dificuldades, passam por situações e eles não conseguem contar ou olhar, tipo, que a pureza, ela não é só, tipo, digamos, uma prisão, mas ela é um estilo de vida para você viver, porque a nossa pureza, ela é cultivada diariamente, né? Até mesmo, tipo, os nossos pais, a visão que os nossos pais ensinam pra gente, a visão de pureza que eles cultivam pra gente, é esse tipo de visão que a gente vai levar pra nossa vida, sabe? Minha mãe, ela sempre falou, olha, você vai conversar com alguém, você vai ter algum tipo assim, você tem que ter um coração de irmão, né, por enquanto. Claro, depois, quando for para você ir para a bênção, você vai ter o coração de querer abençoar, mas até o momento de você irmão, né? Então, a visão que eu tive quando eu fiz o core, né, assim, eu falei, tipo, nossa, realmente a gente tem que ter esse coração de querer construir a pureza dentro de nós mesmos, né? Tipo, não é tipo, só assim, né? Tipo, preso assim. Se esquivando, se defendendo do mundo, isso, né? meu Deus, tem um mundo ali, eu tenho que me esconder do mundo. E não, na verdade, a gente
que tá certo, na verdade. O mundo lá fora que é os estranhos. A gente não é o estranho. A gente tá no padrão correto de Deus. E daí eu vi que, tipo, me deu muita mais segurança pra falar, tipo, não, realmente, eu não sou estranha perante o mundo lá fora. Quem são os estranhos são eles. Eu tô vivendo o padrão correto, né? De, tipo, manter meu coração puro, manter minha visão pura, manter minha mente pura, ter esse tipo de situação, né? Então, também eu percebi quanto é importante, né? Os pais também fazer o curso para poder ajudar os filhos a entender como falar com os filhos sobre isso. Porque eu entendo que também para os pais é muito difícil. A minha mãe, eu sinto que, tipo assim, mesmo que fosse difícil, ela ia lá com a cara e a coragem e É a parte, ela é tipo menos de 1%. menos de 1% da população é a minha mãe, né? Mas com isso eu aprendi muito uma coisa, porque sempre minha mãe falava, você tem que aprender a entender quem você é para você não ter problemas lá na frente, né? E por mais que às vezes eu tivesse algum tipo de curiosidade sobre algum tipo de situação, alguma coisa, eu conversava com a minha mãe, né? Eu falava, mãe, olha, eu tô com curiosidade sobre isso. Minha mãe explicava o porquê daquilo, o porquê dessa situação. Então, a minha mãe, ela sempre teve uma mente assim, mas eu sinto que era um trabalho difícil para minha mãe, às vezes, falar. Porque, certo, às vezes tem um pouco de vergonha, tem um pouco de medo também, né? De tipo, como meu filho vai reagir a isso, como eu vou fazer isso, né? É um tabu, né? É um assunto meio que não falado. É tipo, Exatamente, você né? sabe o quê? Você sabe o quê, né? Mas realmente, tipo, a gente, mesmo assim com a cara e a coragem de ir lá, conversar com o filho e explicar isso, acho que fez total diferença. E no core eu realmente tive uma percepção de quanto isso é importante. Porque eu, como educadora de jovens, educando os jovens, eu percebi o quanto eles têm dificuldade, às vezes, de contar para os pais que eles têm dificuldade, às vezes, de ser julgado pela própria família, pelos pais, de tipo, você tá pensando nisso, você tá fazendo isso. Sendo que, na verdade, tipo, os pais poderiam ser esse apoio pro jovem falar, tipo, nossa, pai, eu tive esse tipo de pensamento. Por que eu tive isso? Será que tá certo? Será que tá errado? Se tá errado, o que eu posso fazer para melhorar, né? Me ajuda, né? Tipo, realmente aquele pedido de ajuda, né? E eu entendo também que para os pais às vezes é muito difícil, porque veio de uma geração já que tabu, Se não estressa fala, muito, né? tipo, não pode ser falado, como se fosse algo realmente se você conversar com seus filhos fosse algo totalmente impuro, mas na verdade, realmente você conversar sobre pureza para os seus filhos, conversar eu como educadora, conversar com jovens, às vezes é um caminho que é de apoio para apoiar eles a entenderem que a pureza não é aquilo que você falou, né? Tipo, só um troféu que você coloca debaixo do braço, né? É aquela construção que você constrói, aquilo que você cultiva diariamente, todos os dias. Identidade, né? E é Isso. a pura energia, assim, né? Uma das coisas é que eu fiz o core também, né? E uma coisa que me inspirou muito foi que é como se fosse um jardim que você cultiva ele, que você coloca a sua energia, a sua criatividade, e ele faz parte de todo você, né? Isso. É isso que você tá falando assim, é muito lindo, eu tô até arrepiada. Porque, assim, às vezes a gente fica parado pensando só que, mas minha pureza, assim, tal, o que que eu faço? E às vezes quando sai daquela bolha de, tipo, talvez eu acho que eu fiz isso que seja errado, tipo, eu olhei para aquela pessoa e achei ela bonita. Meu Deus, eu sou a pior pessoa da face da Terra. Mas, na verdade, se você começa a conversar com seus pais, tem essa interação com os pais, explica, pai, nossa, eu vi aquela pessoa bonita. E você conversa com seu pai, mas você achou ela bonita por um lado ou você começou a sentir isso? Então, quando tem esse tipo de conversação, né, e daí começa a ser guiado da melhor forma, a forma correta, então o filho começa a entender, tipo, né, tipo, achar alguém bonito, né, gostar de alguém tem uma diferença, né, tipo, tem uma visão, uma perspectiva diferente. Então, o pai, ele também tem aquela facilidade para guiar o filho para manter a pureza da melhor forma, né. Então, acho que a nós educadores também, né,
Então, quando eu fiz o curso, né, eu fiquei tipo, nossa, caraca, eu posso aplicar isso com os jovens, né? Não sou pai, não sou mãe, mas, Tá na posição de mãe, né? mas tô na posição de mãe aqui por enquanto eles estão aqui por 2 anos. O que eu posso fazer para apoiar eles, né? Tipo, que tipo de conversa a gente tem para que, mesmo sabendo que alguns tenham dificuldade, outros têm menos dificuldade, outros, tipo, é totalmente assim, né? Então, cada um tem um seu nível diferente, né? Como a gente pode guiar? Mas é construir essa mentalidade neles de que a pureza, ela não é só uma coisa assim material. Pronto, é isso. Mas é algo que é construído dentro de nós mesmos. Que a pureza ela não é tipo uma prisão, ela é um estilo de vida. Assim como o princípio divino também é, né? Tipo, o princípio divino não é só uma prisão Livro ali. preto que te dá sono. Exatamente. É um estilo de vida que a gente tem que viver, entende? É a carta do amor de Deus. E Deus esperou por mais de 6.000 anos para que a gente chegasse, para que a gente estivesse vivendo isso, vivendo a pureza dos verdadeiros pais. E a gente não pode ter a mentalidade de que, tipo, nossa, é só uma ditadura, é só isso e aquilo. É abrir a mentalidade para que a gente tem que construir isso e é o nosso estilo de vida. Poxa, lá fora, no mundo ali fora, é muito fácil influenciar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que praticar sexo, você tem que fazer tudo Experimentar de aquilo. tudo. Experimentar de tudo, né? Lá fora, digamos que é o normal, mas na verdade é o estranho normal, né? E a gente que tá vivendo o padrão, que é o original, que não é o estranho, é o normal, o original de Deus, a gente tá, tipo, se escondendo, tendo esse tipo de visão que nossa, eu tô aprisionado a isso, né? Sendo que não é uma prisão, né? Então, a gente cultiva isso desde quando a gente nasce, os pais vão semeando aquela sementinha dentro da gente. Olha essa pureza, você tem que manter tua, esse tipo, né? Vamos construir essa pureza junto, né? Para quando a gente receber a bênção, a nossa pureza ela não vai ser deixada de, nossa, agora eu não sou mais puro, né? Eu vou agora construir meu nível de pureza quando eu receber a bênção com meu esposo, depois quando eu tiver filhos. Nível de teste para manter tudo hein, Então, galera? quando eu tiver filhos, né, eu vou, tipo, olhar, eu vou cultivar a pureza que eu cultivei dentro de mim, que eu cresci, semeei dentro de mim. Eu vou mandar para os meus filhos para eles semearem em nível, tipo, mais extenso, né, tipo, diferente, né? Então, realmente tirar essa coisa da nossa cabeça de tipo, não, pureza ela é uma prisão. Eu sou fardada a isso, eu sou obrigada a isso. Mas obrigada ao quê? Viver uma vida de pureza é uma vida de alegria, na verdade, né? É tipo você realmente saber que isso é a sua identidade, sabe? É isso que o Core, assim, abriu a minha mente de que a pureza, ela é a nossa identidade e que nós não somos os estranhos, nós somos as pessoas normais de lá fora, Somos né? um cisne no meio de um monte de pato feio. Exatamente. Nós somos aqueles cisne, todo mundo é o patinho feio e nós somos os cisnes. Eu achei legal que você disse, né, que não é só você se abster de algo, não é só você negar ou guardar essa energia, mas como você pode utilizar, né? E principalmente quando você é adolescente, você terminou ensino médio, né? Você está ali nessa fase. Eu indico muito, assim, com um coração de irmã mais velho, indiquei para todas as minhas irmãs, fazer o Rio de Orel, porque você tem muita energia e ainda você não tem direção. E você ainda não tem a sua fé. Um Exatamente. perigo, uma arma mortal, gente. Você não Então, tem fé, não você ir tem lá, gastar, direção. tipo assim, investir toda essa energia pra encontrar a sua fé, sabe? E também isso tem muito a ver também com a sua energia sexual. Porque eu acredito muito que você direciona a energia. A energia ela não pode sumir. Ela pode mudar, ela pode se transformar e ela pode ser direcionada. Então, você pode, nessa fase da sua vida em que Deus sentiu muita tristeza, né, com os primeiros antepassados humanos, você pode libertar Deus, né? Você pode ser o primeiro da sua geração, da sua linhagem, a libertar o coração de Deus nessa idade,
que a gente chama de primavera da vida, né? Que você olha para tudo com emoção, com paixão. E o primeiro amor que você tem, com certeza, é o mais importante, é o mais precioso. E eu dou graças a Deus que o meu primeiro amor foi Deus, né? E é Deus. Assim, na restauração material, no testemunho, você poder encontrar com Deus, o Deus que te ama, sabe? Deus que mesmo que você errou, que você não conseguiu atingir as expectativas, Deus incondicionalmente te ama e aguarda que você cresça e floresça na sua vida, né? Esse Deus, pai, mãe, que mesmo você estando às vezes numa situação assim, absurda, né? Que tipo, ninguém ouve, ninguém para ouvir você, e às vezes você está desesperado, com frio, com fome, com tristeza, profundamente ignorado pela sociedade, você sente que Deus está ali do seu lado e está te amando. Isso vai para o resto da sua vida, porque se você não tem um padrão de investir essa sua primeira paixão para Deus, essa primeira paixão, essa energia vai ir para algum lugar e provavelmente vai ser algo que você vai se arrepender. Ou não vai ser algo que você tem orgulho, né? E esse é uma das fundações, um dos pilares mais importantes para a sua bênção, para o seu casamento. É onde você investe a sua pureza, a sua energia, enquanto você é jovem, né? Por isso que eu fiquei muito feliz de conseguir fazer esse podcast com a Xinyi, da gente conversar e falar para vocês que são adolescentes que essa energia da sua sexualidade, da sua pureza, não é algo que você tem que reprimir, é algo que você tem que direcionar ela. Para construir seu caráter, não pode ser só 30% da sua energia, precisa de investimento total. Investimento total, investimento total. Total, gente, total. Tipo assim, você tem que fazer loucuras na sua adolescência, sabe? Você fala assim, olha, eu corri por Deus na chuva, na enchente, na praia, enquanto todo mundo tava lá descansando. Eu falei, Deus, eu te amo. Deus, eu vou encontrar com o Senhor, eu vou amar as pessoas como o Senhor ama, eu vou ter sinceridade, eu vou ter paciência. E tudo isso, gente, é incrível. Mesmo que já faz quase 10 anos que eu terminei, não, terminei ensino médio, ainda todas essas experiências do meu full-time, parece que eu fiz 10 anos de full-time, assim. Que foi tão intenso, cada dia eu lembro de tantas histórias, sabe? Quando você acha que você vai morrer, Deus vai lá e te salva através de outras pessoas, né? Então, esse contato também que você tem no Haidum, nos cursos que a gente fez, em grupos, que você mantém o sigilo total. Então, o que vocês falam nesses grupos, né? A Xinha tinha o grupo dela, vocês compartilham o coração, vocês se abrem para muitas perguntas, para muitas limitações, crenças limitantes que a gente tinha também, e que não é algo que as pessoas vão julgar e usar como uma arma para diminuir você. Na verdade, a gente tem muito essa questão das virtudes, né? De você cultivar a honestidade, a graça, a coragem, a integridade e a responsabilidade, que no fim das contas, mesmo que todos nós possamos apoiar cada um de vocês, a responsabilidade é sua. E a sua pureza, né, é algo que é enraizado em você e ela pode florescer ou você pode acabar usando para destruição, né? Que a gente vê na humanidade. As famílias destruídas, o indivíduo, a nação. Muitas nações acabaram sendo destruídas pela imoralidade sexual. Paulo mesmo fala na Bíblia que o pior de todos é a promiscuidade sexual, é aquilo que você faz, né, com a sua sexualidade. Então, eu acredito muito que essa é uma oportunidade de você juntar os dois. Se nesse fim de ano ainda você está indeciso do que fazer depois que terminar o ensino médio, faça o nosso curso e também entre em contato com a Xinhê para conhecer mais o curso do Rio de Janeiro. Bom, agora eu queria pedir para você dar uma dica para os jovens solteiros depois de ter feito todos esses 2 cursos, o Como Completo, e também um recado para aqueles que ainda não conhecem o Hainu. Bom, uma dica que eu posso dar para vocês por favor, converse com os pais de vocês, jovens solteiros,
estabeleçam uma conexão boa com o pai de vocês e tenham amigos que aproximem você de Deus, tá? Sempre tenham isso em mente, aquele amigo que queira aproximar mais você para perto de Deus é a melhor coisa que vocês têm e que pode ajudar. Porque mesmo às vezes a gente tendo essa construção de bom relacionamento com os nossos pais, às vezes a gente ainda precisa de amigos que levem a gente para mais próximo de Deus, né? Então, as nossas amizades cultivadas também, nesse ponto, ajuda muito. E dentro do Rio de Janeiro, você vai poder também ter amizades que vão te levar para mais próximo de Deus. Amigos pro resto da vida. Construir esse tipo de relacionamento para vocês poderem realmente estar se conectando mais com a vontade dos verdadeiros pais, dos pais celestiais, né? E para quem não conhece o Rainum, não tenha medo, venha, aproveite. Se você não gostar de alguma coisa, deixa pra lá, você agrega o que você gostou, aquilo que seja bom pra você, né? Porque tudo na vida é assim, a gente vai ter coisas que não vai gostar e tem coisas que a gente vai amar, e aquelas coisas positivas pra gente, você agrega e coisas, né, pra sua vida, né? Mas realmente não tenha medo de vir fazer o curso, de conhecer. Aproveita, realmente tenta abrir o coração, a mente também, para que você se encontre com os verdadeiros pais e abra sua mente para que a sua presa, ela não é uma prisão, mas sim um estilo de vida que você vai levar para toda a sua vida. Então, levem isso. Aproveita! Gente, não perca a oportunidade de fazer o Rio de Orã com essa educadora incrível. Muito obrigada, Xinhê, por ter participado, por ter doado esse tempo para o Rainum, para os nossos ouvintes, tanto no Spotify quanto também no YouTube. Nós estamos também convidando todos os jovens Sanhua a participar de um curso de 4 semanas. Nós vamos dar desafios para vocês resolverem em grupo. É um momento também de conexão, é um momento para você estudar mais e, quem sabe, ser um tema para você conversar com seus pais, ter coragem, como a Xinhê falou, de se conectar com seus pais. Bom, a gente fica por aqui, agradecemos por vocês terem nos acompanhado todo esse tempo, espero que a gente tenha contribuído na sua vida e que sua vida seja uma vida de muita luz, uma vida sem sombras. Nos vemos numa próxima